Houve ou houveram? Havia ou haviam? Se você já teve dúvidas sobre como conjugar esses verbos, esse vídeo é para você. Eu sou a professora Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas a conjugar os verbos impessoais. Esse vídeo tem 4 partes. Primeira parte, o que são os verbos impessoais. Segunda parte, os principais casos. Terceira, a exceção. E a quarta tem uma dica esperta para você aprender a estudar. A descrição, a minutagem está aqui na descrição. Vamos lá entender então primeiro o que é que são os verbos impessoais. Então, o que é que são os nossos verbos impessoais? Os verbos impessoais, eles são aqueles que, como não apresentam sujeito, eles vão ser conjugados apenas na terceira pessoa do singular. Então, relembrando lá, né? Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Então, esses verbos vêm conjugados apenas nessa forma. Aqui vale a gente voltar um pouquinho no que é a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Quando a gente fala que a oração é sem sujeito, é porque a ação acontece por ela mesma. Então, por exemplo, chover. Chover, chove, né? Ninguém realiza a ação de chover. Havia muitas pessoas na fila. Ninguém realiza a ação de haver muitas pessoas na fila. Então, por isso que a gente chama de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Então, agora que você já relembrou que é uma oração sem sujeito ou um sujeito inexistente, né, a mesma coisa, então a gente vai continuar com os nossos verbos impessoais. Então, qual que é a característica dos verbos impessoais? Eles não vão apresentar sujeito e vão ser conjugados apenas na terceira pessoa do singular. O que é que isso quer dizer? Eles vão ser conjugados no ele ou ela, né? Como a gente quiser. Então, terceira pessoa do singular. Então, quer dizer que aqui não tem plural, não tem mudar para eu, tu. Não, sempre conjugado como se eu estivesse conjugando com ele ou ela. O primeiro verbo que nós vamos ver aqui é o verbo haver. Então, o verbo haver, quando ele é utilizado como sinônimo de existir, ele é um verbo impessoal. Então, olha aqui os exemplos, né? Há inúmeras razões para eu realizar esse trabalho. Existem inúmeras razões para eu realizar este trabalho. Havia muitas pessoas na porta da empresa. E aqui, nesse havia, é importante destacar uma coisa, né? Por mais que a gente fale terceira pessoa do singular, às vezes tem pessoas que pensam que a gente vai colocar somente num tempo verbal, né? E não é isso. Aqui a gente está falando somente sobre a pessoa e sobre o número, né? Que aqui é no singular. Então, terceira pessoa do singular. Mas quanto a questão do tempo verbal, normalmente, presente, passado, futuro, normal. Houve reclamações sobre o atendimento do funcionário. Então, aqui no sentido de existir. O verbo fazer, quando ele indica tempo decorrido ou fenômeno atmosférico, ele também é um verbo impessoal. Então, isso aqui é muito comum, né? A pessoa escrever, fazem 5 anos que trabalho aqui. Não importa. Faz 1, faz 5, faz 10, faz 30, é faz. Faz 5 anos que trabalho aqui. Faz 30 minutos que eu estou esperando você. Faz 1 hora, faz 2 horas, faz 3 horas. E não fazem 3 horas. Voltei das férias faz 2 semanas. Quando a gente fala de fenômeno atmosférico, mesma coisa. Na minha cidade, faz sol todos os dias e não fazem sol todos os dias. Nesse caso aqui ficaria até estranho, né? Faz muito calor a esta hora, também. Impessoal. Quando a gente está falando de fenômenos da natureza, né, com verbos que indicam os fenômenos da natureza, a gente também vai seguir essa lógica, né? Então, vamos pensar. O verbo chover. Alguém realiza a ação de chover? Não, né? Chove. Ai, mas a nuvem chove. Mas não é especificamente nesse sentido que a gente olha quando a gente olha para o verbo. Amanhecer. Precisa de um sujeito? Não. Amanhecer, amanhece. Ah, em inglês é diferente, né? Então, aqui não dá para a gente comparar. Então, de repente, se você está pensando aí, ah, mas it rains. Sim, lá todos os verbos precisam ter sujeito. Aqui não. Então, aqui chove muito. No Canadá, neva muito. Anoitece sempre à mesma hora. Esse tipo de utilização é mais instintivo, né? Porque a gente está acostumada a utilizar. Mas é bom a gente saber porque isso aqui é uma clássica pergunta
de prova, concurso, enfim. Se esse vídeo já tá te ajudando, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. E fica comigo até o fim, porque tem uma dica de estudo ótima para você. Quando a gente está falando do verbo ter, né, na linguagem coloquial, então na linguagem mais do dia a dia, o verbo ter ele é impessoal quando ele vai ter o mesmo sentido de haver, de ter existência. Vamos voltar aqui, né? Então, o verbo ter, quando ele tem o sentido de ter existência, ele é o sinônimo de haver. Então, ó, há pessoas na recepção é a mesma coisa que tem pessoas na recepção. Por que que aqui, como que eu sei então que aqui ficou no impessoal? Porque não tem o acento circunflexo. O verbo tem, ele é escrito do mesmo jeito para ele tem e eles têm. Só que no eles têm, tem um acento circunflexo. Se aqui não fosse um verbo impessoal, era isso que ia acontecer. Ia ter um acento circunflexo aqui no tem. Agora vem aquela parte que a gente adora, a exceção. Quando é a exceção aqui? Então, sentido figurado. Quando a gente está utilizando o verbo no sentido figurado, ele vai perder a impessoalidade. Principalmente aqui, né, eu trouxe a questão dos verbos que se referem a fenômenos da natureza. Então, choveram comentários inadequados nas redes sociais. Quer dizer que chove comentário, né, cai do céu? Não. Quer dizer que tiveram muitos. Então, a gente vem com choveram e não choveu comentários. Hoje eu amanheci de mau humor. Eu amanheci, né? Quer dizer que eu amanheci igual um solzinho? Não. Quer dizer que eu acordei assim. Mas na linguagem coloquial a gente acaba falando dessa forma. Luana, só tem esses verbos que você passou? Ter, os fenômenos da natureza, fazer, haver. Esses são os principais para você entender o que é mais importante dessa questão. Mas tem outros que são derivados desse raciocínio, tá? Então, você pode pesquisar, estudar. Tá, mas Luana, como que eu vou saber todas essas informações? Agora vem o que eu acho a parte mais importante desse vídeo, que é como estudar. Porque essas regras que eu estou te dizendo aqui, você pode ler também. Mas muitas vezes, os alunos, as alunas me perguntam, Luana, como que eu estudo? Você tem 3 opções. Eu vou te dar as opções da menos eficiente para mais eficiente. A opção 1, que na minha opinião é a menos eficiente, na minha opinião e experiência, que é ler e reler as regras. Você pode ler, reler quantas vezes você quiser. Ah, eu vou ler todo dia. Tudo bem. Eu não vou dizer que você não vai aprender assim. De repente é o seu jeito de aprender também. Mas acaba sendo, na minha experiência, a menos eficiente. Você pode fazer exercícios sobre o tema. É eficiente, é ok. Mas isso não vai garantir que você vai conseguir aplicar no seu texto. E aí, a minha terceira dica, que na minha opinião é a melhor. Você vai perceber essas regras em prática no seu texto. Escrever o texto, você vai grifar os verbos impessoais no seu rascunho e conferir se eles estão conjugados corretamente. Para conferir, você vai voltar e reler essas regras. Então, você vai perceber isso no seu texto e vai fazer esse processo de corrigir, para ver se você está utilizando da forma certa. E se você está utilizando da forma certa, quando você volta, relê, entende que aquela regra está aplicada, você está absorvendo esse conteúdo muito melhor do que só lendo e relendo as regras. Se esse vídeo te ajudou, indica para os colegas e me conta aqui nos comentários. Até o próximo vídeo!